entusiastas da tecnologia, sejam todos bem-vindos ao TAC-Tech. E se você perdeu o nosso último painel sobre a evolução da comunicação na era digital, eu recomendo fortemente que você busque o replay para ter acesso a insights incríveis. Eu sou Micra e estarei conduzindo essa jornada de hoje. E agora, nesse painel, seguimos com essa energia inovadora para mergulhar ainda mais fundo no futuro da tecnologia. Aqui ao meu lado estará Kenneth Correia, um estrategista e pensador de vanguarda no universo da inteligência artificial e do metaverso. Então, preparem-se, porque a gente vai ter uma sessão interativa e vamos desvendar juntos as maravilhas e também os desafios que nos esperam nessas áreas. Para guiar nossa exploração no futuro da tecnologia, é com muito prazer que eu apresento a vocês Kenneth Correia. Ele é diretor de estratégia na 8020 Marketing, ele também é professor de MBA na FGV e é um palestrante internacional que já subiu aos palcos mais de 100 vezes, incluindo um TEDx. Então, não é pouca coisa não, gente. Kenneth é um especialista em inovação e tecnologias emergentes, com foco na inteligência artificial, no metaverso e também na análise de dados. Com mais de 15 anos de experiência, ele tem liderado projetos de marketing e tecnologia para empresas que são referências nessas áreas. Kenneth, sua trajetória é por inspiração, né? Então, está todo mundo aqui muito ansioso para absorver tudo que você tem a trazer, sua visão, sua experiência e também entender para onde a tecnologia está nos levando. Seja muito bem-vindo ao TAC-Tech. Muito obrigado, Micra. Na verdade, é um prazer estar aqui dividindo esse papo contigo e sabendo em especial que a gente está conversando com essa galera que ou já está fazendo a inovação ou vão ser aí os próximos protagonistas que vão promover todas as mudanças que o mundo, digamos, está precisando um pouquinho, né? Para a gente melhorar aí condições de vida das pessoas, para a gente trazer novas e mais oportunidades para chegar para todo mundo. Então, fiquei muito feliz com o convite de estar aqui dividindo com você hoje. Que bom que você está aqui com a gente. Então, para começar nosso bate-papo, vou te fazer uma pergunta mais ampla que venha trazer um olhar sobre esse tema, né? O tema que a gente traz para esse painel, que é a inteligência artificial e o metaverso. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Tanto sobre inteligência artificial quanto o metaverso. E eu queria que você pudesse trazer para a gente uma explicação mais simples, para que todo mundo entendesse essas tecnologias e de forma com que elas já estão integradas no nosso cotidiano hoje, porque às vezes elas já estão sendo usadas e a gente nem percebe, né? É verdade, Micra. Bom, chamar um professor é bom que eu estou acostumado a fazer essas explicações para traduzir de uma forma simples. E para quem é do mundo dos games, entender esse movimento do metaverso não só é simples, como às vezes a pessoa fica até assim, é só isso. Mas é para explicar o seguinte, a maioria das pessoas não é gamer. Então a maioria das pessoas não está entendendo o movimento que está acontecendo. Quando a gente fala em metaverso, a gente está falando de um mundo digital. Ele é criado em realidade virtual, ele pode usar realidade aumentada. Então vamos tentar lembrar de alguns exemplos. Aquela galera no shopping fazendo simulação de montanha-russa, usando óculos. Ou, na realidade aumentada, quando você estava com o celular caçando o teu Pokémon andando na rua. Então o metaverso usa dessas tecnologias para criar um ambiente que ele é imersivo, ele me dá a sensação de que eu estou lá dentro, de que eu estou fazendo parte daquela experiência, daquele game. Ele é social, então eu não faço uma atividade sozinho, eu estou interagindo com outras pessoas, está havendo uma troca, não é uma atividade única, exclusiva e isolada. E ele é, essa terceira palavrinha mais diferente, ele é persistente. O que significa uma coisa persistente? Mesmo quando você sai do metaverso, você tira o óculos ou você desliga o computador, ele continua existindo independente de você. Então, quando a gente tem um ambiente de tecnologia que é imersivo, você interage com outras pessoas e não desliga nunca, é o que a gente chama de um metaverso. Dentro do mundo dos games, a gente tem o Fortnite, a gente tem o Roblox, a gente tem mais antigo um pouquinho, o Minecraft. São todas plataformas que, se você pensar esse conceito que eu acabei de falar, se encaixam direitinho. E aí, dentro do metaverso, você tem o teu avatar. Em alguns games, a gente vai chamar do nosso personagem. Esse personagem tem características físicas, esse personagem tem itens, objetos, esse personagem tem grana, moedinhas, né? Ou algum tipo de grana mesmo que você gasta. E ali você consegue desenvolver o personagem, você vai criando ali uma afinidade, ele vai ganhando habilidades, pontos de experiência, grana que você pode trocar por coisas no jogo. E o que está acontecendo agora é que isso está explodindo além dos games.
Então, para a galera aqui da minha faixa etária, eu estou nos 40 agora, para a galera da minha faixa etária, tudo isso é muito diferente. Porque são pessoas que, diferente dessa galera mais jovem, não nasceram junto com essa tecnologia. A gente teve que aprender no meio do caminho. Então, essa é a grande movimentação em cima de metaverso. Quando a gente fala, Micra, de inteligência artificial, aí eu estou falando de um computador, um código de computador, que está tentando simular a inteligência humana. Por isso que a gente fala que ela é artificial, porque essa palavra artificial ela é meio dosada, né? Se eu falasse assim, Micra, vou te apresentar uma amiga minha, ela é meio artificial. Eu acho que você não ia chegar muito animada para o papo, né? Mas nesse caso é porque a inteligência do computador tentando simular, copiar, funcionar da mesma forma que a inteligência humana. E o que a inteligência artificial faz é entender os dados que são gerados dos nossos comportamentos, onde a gente navega nos sites, que cliques que a gente dá, quais são os produtos que a gente compra se eu estiver dentro de um e-commerce, qual aplicativo que eu uso. A inteligência artificial consegue aprender, entender tudo isso e nos dar insights, ideias, percepções do que está acontecendo ali. Então, de maneira resumida, o que é o metaverso e o que é a inteligência artificial. Que bom, explicadíssimo. Obrigada pela explicação. E quando a gente fala dessas duas tecnologias, a gente acaba remetendo a entretenimento ou espaços, né, diferentes do nosso cotidiano. E eu queria entender de você, já que a gente está falando para um público que é estudante, que ainda está no processo de formação, como é que essas tecnologias da inteligência artificial e do metaverso podem mudar a forma com que a gente aprende, né? Tanto na escola, quanto em casa, quanto na universidade. Será que a gente pode utilizar delas para ter experiências de aprendizado diferentes? E, caso sim, como é que isso já está acontecendo? Claro, Micra, coxa, com certeza. Imagina então que a gente está falando desse ambiente virtual, do mesmo jeito que o game deixa a gente animado para jogar mais, para voltar, para acessar de novo. Imagina isso na experiência educacional. O processo de ensino no metaverso, ele usa esse método que a gente chama de gamificação. E aí você vê que legal, Micra, porque boa parte das tecnologias que a gente usa no dia a dia, se eu falar para você da televisão, se eu falar para você do telefone celular, se eu falar para você do GPS, a maioria dessas tecnologias foi criada, desenvolvida para fins de guerra. Então ela tem uma gênese, uma origem, uma criação, né, que não é muito legal. Agora, em metaverso, a origem das tecnologias de metaverso é dos games. Então olha que legal essa influência poder vir a partir daí, né? Então acho que esse é um primeiro comentário. No ambiente da educação, quando você dá esse espaço imersivo, que a pessoa usa o óculos de realidade virtual, ela está dentro de um determinado espaço, as possibilidades são inúmeras. Eu baixei, por exemplo, uma experiência, e eu falo baixei porque no metaverso é igual no seu celular. Você vai ter ali como se fossem os aplicativos, você pode baixar, tem uns gratuitos, tem uns pagos e tal. Eu baixei um aplicativo gratuito lá de aula de matemática. E aí, o que eles estavam ensinando? Eu nem lembro como foi que eu aprendi isso, mas na minha aula de matemática, em algum momento alguém me ensinou a você medir a altura de um prédio a partir da sombra dele. Então, você está falando de trigonometria, você vai estudar o ângulo de inclinação. Eu entrei numa experiência onde uma comunidade no interior da Índia estava querendo construir um prédio. E eles estavam querendo construir esse prédio para aproveitar a sombra do prédio no parquinho das crianças. E aí você tinha que calcular qual era a altura do prédio que você tinha que construir para dar a sombra durante o período do verão que as crianças estão estudando e tal, para que a sombra cubra o parquinho e as crianças tenham menos incidência de câncer de pele. Então, olha que legal, você criou um ambiente específico para aquilo. Claro que no fim do dia eu tive que fazer uma conta. Era matemática, era ângulo, era grau, era seno, né? Mas você fazer isso vendo o prédio na tua frente. E aí, Micra, eu pegava, usava os dedos assim em formato de pinça e eu subia os andares e a sombra ia projetando automaticamente, sabe? Então é muito mais imersivo. A forma da gente aprender é muito mais legal. Estou te contando um exemplo de matemática. Fiz a mesma coisa para química orgânica, pelo menos era assim que chamava na minha época, né? Mas a biologia molecular, que é o nome de hoje. Então, você pegar a moléculazinha de hidrogênio, a moléculazinha de oxigênio, junta dois hidrogênios com oxigênio, faz a molécula do H2O, e aí aquelas continhas que a gente tinha que fazer de equação, de química na escola, brotam na tua frente. Fazem ali, porque eu não sou da área de química, mas eu sei que tem o ângulo de inclinação das moléculas, e ele vai montando para você. Então, uma experiência ligada à área de química. Quando a gente fala de história, você vê que eu vou usar várias referências dos games, né? Estamos falando com o nosso público aí.
a gente tem, além dos games que eu já comentei, tem o Assassin's Creed. Quando eu falo esse nome, putz, é um jogo de assassinato, não tá parecendo muito bom isso não. Mas o que os caras fizeram? Eles recriaram pro game a cidade de Atenas, na Grécia, só que lá, 500 anos antes de Cristo, na época dos filósofos, do Platão, do Sócrates e tudo mais. E aí, além de você poder jogar o game, que tem toda uma história de assassinato, você também pode caminhar pela cidade de Atenas e você vai conhecendo os lugares, estou falando aqui de uma aula de geografia, por exemplo, você vai vendo os prédios, estou falando de uma experiência de arquitetura, e você consegue agora, com a inteligência artificial, interagir com os personagens. Então imagina você andando, certo, com aquelas roupinhas, né, que os gregos usavam, no meio da Atenas antiga, e aí você bate o dedo no ombro do Sócrates, ele vira e conversa contigo. E ele conversa, bom, a voz do Sócrates a gente não sabe como era, mas ele conversa usando palavras, frases que o próprio Sócrates usava. Então é esse mix, essa mistura da inteligência artificial com o metaverso está começando a trazer umas possibilidades muito legais. Claro, né, Micra, que a gente precisa falar sobre isso ser acessível. Ainda é uma tecnologia que podia ser um pouquinho mais barata. Ela está chegando agora, ela é nova. Vamos lembrar que a empresa que se chamava Facebook, que hoje se chama Meta, mudou de nome em outubro de 2021. Então, há pouco mais de 2 anos que aconteceu esse foco, esse investimento. Mas em tecnologia em geral, começa um pouquinho mais caro, daqui a pouco vai aumentando a escala de uso, daqui a pouquinho fica mais acessível também. Ai, que bacana. Então, a gente sente que as possibilidades são imensas, né? Inúmeras. Isso é muito bom. E aí, como tudo na vida, e a gente já vem falando isso no painel anterior, a gente sabe que tem possibilidades, tem a parte boa, e também tem os desafios, né? Então, é interessante também a gente trazer para esse público entender quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente está usando a inteligência artificial ou quando a gente está interagindo, né, tendo essas experiências imersivas no metaverso, principalmente quando a gente está falando de privacidade e segurança. O que você acha sobre isso, Kenneth? Ô, Micra, a gente infelizmente continua, e acredito que vamos continuar, ouvindo histórias negativas do uso da tecnologia. É claro que pessoas mal intencionadas vão fazer mau uso de tudo isso que eu estou falando aqui, quase que com água na boca e com brilho nos olhos. A pessoa pode fazer isso para um outro lado ou para um outro caminho. O que eu acho super importante a gente lembrar, como indivíduo, né? Vocês são jovens aí, a galera vai estar crescendo e tal, mas nós somos indivíduos. Cada um de nós tem a nossa própria história, o nosso próprio legado, as nossas vontades. Então, acho super importante a gente considerar o seguinte: primeiro é que a internet não esquece. Estou falando de internet, pode ser metaverso, pode ser inteligência artificial. Então, é importante você lembrar que tudo que você está publicando, tudo que você está postando de imagem ou frases que você fala, vão ficar ali para sempre. Né? Claro que existe ali um jeito no WhatsApp, você coloca a mensagem temporária, o Stories no Instagram, né? Você posta, ele dura 24 horas, mas alguém pode tirar um print, né? Alguém pode, você ter o histórico das coisas que você postou ali no seu Twitter. Então, a gente primeiro precisa lembrar que essas plataformas de hoje em dia, todas salvam o nosso conteúdo. O Google vai lá e indexa, ou seja, guarda uma cópia dessas informações. Então, o conteúdo não é esquecido. Acho que essa é uma primeira ressalva que a gente tem que ter. A segunda é lembrar que, às vezes, quando a gente está usando o celular, a gente só está vendo nós mesmos. Eu estou com o celular na palma da minha mão, eu estou vendo meu conteúdo aqui no Instagram, parece que eu estou sozinho nessa história. Mas a gente precisa lembrar que quando você faz uma publicação, principalmente se você tem um perfil aberto, público, que qualquer pessoa pode seguir ou ver, cara, você tem virtualmente bilhões de pessoas. O Instagram, hoje, 2 bilhões de pessoas vão abrir o Instagram. Então, a gente precisa lembrar que existe uma visibilidade das coisas que a gente está fazendo. E aí, do mesmo jeito que, de repente, num encontro presencial, a hora que eu estou aqui na sala conversando com a Micra, né? Você tem reservas. Você não fala qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Você tem empatia com o próximo. Você respeita as diferenças das pessoas. Então, essas regrinhas de convívio que na vida presencial, física, é mais fácil da gente seguir, a gente é muito mais reservado, né? A gente fica corajoso no WhatsApp. Então, assim, a gente tem que seguir essas mesmas regrinhas nas nossas interações digitais, né? Elas usam a tecnologia, mas ainda são 2 ou mais seres humanos interagindo e conversando. Então, o respeito também continua sendo muito importante.
Do ponto de vista de segurança, lembrar que talvez no passado alguém fosse lá e furtasse uma galinha. O cara pulava lá no galinheiro, pegava a galinha do vizinho. Ou a gente tivesse o cara que pegou, entrou na casa lá e levou uns móveis. Hoje, a nossa vida digital, ela é tão importante quanto a nossa vida física. E as coisas que a gente tem, que são nossas, digitalmente, têm valor. Então, por exemplo, se alguém entrar na minha casa e roubar minha televisão, eu vou ficar chateado. Mas eu vou dar um jeito de substituir a televisão. Agora, e se alguém entrasse na minha conta do Instagram e apagasse todas as minhas postagens? E aí botasse lá uma postagem qualquer de uma opinião ideológica, política, né, diferente da minha. Cara, isso ia me doer muito mais. Então, cuida muito da parte da segurança dos seus dados. Não vai colocar data de nascimento como senha, não vai usar Jesus 123 como senha, né? Então, cria uma senha difícil de descobrir. Usa no seu WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais, um negócio chamado autenticação de 2 fatores. Eu nunca canso de trazer isso. É super simples de configurar e vai te salvar de inúmeras dores de cabeça. Então, tanto do ponto de vista de privacidade, quanto do ponto de vista de segurança. Perfeito, obrigada pelas dicas. E pensando aqui, de novo, né, no nosso público que está aqui olhando para o futuro e ouvindo tudo isso que você traz, entendendo como influencia, né, todos esses conhecimentos no seu dia a dia, mas também nas escolhas que eles vão fazer a partir de agora, né? Eu queria ouvir de você como você percebe que a inteligência artificial pode influenciar nas escolhas de carreira desses jovens que estão se formando hoje, pensando aí em profissões que vão surgir ou profissões que vão desaparecer. Como é que você está vendo isso? O futuro das carreiras e das profissões a partir da emergência da inteligência artificial? Micra, quando eu fiz faculdade, faz 20 anos, e na época se falava muito do inglês, a importância de você aprender o inglês. E isso era meio que uma exigência, o mercado para te contratar, para te absorver, vai precisar que você fale inglês. Passou um tempinho depois que eu me formei, eu vou usar umas datas meio arredondadas, mas vamos dizer que eu me formei em 2003, vamos jogar para 2013. Ninguém falava tanto do inglês. Em 2013, se falava muito de TI, de tecnologia da informação. Então, se você quiser espaço no mercado de trabalho, se você quiser melhores oportunidades, melhores salários, você tem que conhecer de programação. Todo mundo vai ter que saber um pouquinho sobre programação. Quando a gente pula para 2023, estou fazendo um apanhado aqui de datas, a gente fala em inteligência artificial. Então, a sua habilidade de aprender a interagir com a ferramenta da inteligência artificial, e olha que coincidência legal, ela vai te ajudar no inglês, porque ela faz tradução. Olha que legal, fez até um joinha. Ela vai te ajudar no inglês, porque você faz a tradução. Ela vai te ajudar nos conhecimentos de programação, porque o ChatGPT ou o Bard lá do Google também escrevem códigos de programação. E ela também vai te ajudar na tal da produtividade. E aí, independente da área na qual você escolhe atuar, porque naturalmente cada um aqui vai construir sua própria história, sua própria carreira, mas independente da carreira que você estiver, a inteligência artificial é um parceiro, ou como eles gostam de chamar, um copiloto para você ter, para te ajudar nas tarefas do dia a dia. Então, para a gente elaborar essa conversa de hoje aqui, tem um roteiro. Tem que se selecionar perguntas, abordagens que vão ser feitas. O ChatGPT é um parceiro muito legal para ajudar na elaboração dessas perguntas. A minha esposa é médica e ela não é muito da tecnologia. Se você pegar no perfil, ela não gosta. Ela é humana, ela conversa com o paciente, ela cuida, mas tecnologia não é o forte dela. No entanto, ela está usando o Bard, que seria o ChatGPT do Google, para ajudar nos diagnósticos. Então, ela, sem identificar o paciente pela questão de privacidade que a gente falou agora há pouco, ela insere alguns dados, por exemplo, de resultados de exame, né, exames clínicos, da própria avaliação que ela fez do paciente, e ela fala para o Bard, Bard, me dá algumas ideias de diagnóstico aqui? E aí o Bard traz ideias que podem lembrá-la de fazer alguma pergunta específica ao paciente, que podem trazer alguma condição que ela não estava naquele momento considerando e que entra na cabeça dela também. Então, estou tentando falar de profissões diferentes, mas para mostrar que em 2023, para usar uma data, a gente conhecer as ferramentas de inteligência artificial e saber utilizá-las vai ser o grande diferencial. E aí eu gosto de colocar também que, diferente do inglês, como é que você fazia para aprender inglês? Você tem que sentar lá, ler o livro, você tem que fazer conversation, né? Conversando com outras pessoas, e dá bastante trabalho. Para a inteligência artificial, ou imagina aprender a programar, meu Deus, vai ter que estudar um monte de código e coisas difíceis para a maioria das pessoas. Com a inteligência artificial, você pode usar a própria inteligência artificial
para aprender a usar a inteligência artificial. Então, ela é o seu copiloto e o seu professor ao mesmo tempo. Então, acho que isso ajuda demais e quebra bastante uma barreira que às vezes uma pessoa tem, né? Ah, não, eu acho que vai ser difícil. Ou a gente tem muito aquela síndrome do impostor. A gente questiona a nossa capacidade de aprender uma coisa nova. Então, para a galera que está jovem aí, tem uma longa e brilhante vida pela frente aí, com certeza aprender essas ferramentas vai te ajudar em cada pequeno passo e etapa da tua carreira daqui para frente. Perfeito. E foi ótimo você trazer esse exemplo da medicina, porque aqui a gente está falando com jovens que têm várias ambições de diferentes naturezas, não necessariamente da tecnologia em si, né? E a gente também entende que a tecnologia é ferramental para qualquer profissão, para qualquer atuação no cotidiano. Então, a próxima pergunta é, entendendo que também a gente está vivendo numa era, e esses jovens, mais do que gerações anteriores, de crises, né? Crises climáticas, crises sanitárias, a gente passou por uma pandemia agora, e eu queria ouvir de você, como é que você acredita que tanto o metaverso quanto a inteligência artificial podem ser ferramentas que nos ajudem a lidar e a resolver problemas como a crise do clima, como pandemias, como questões mais gerais e sociais? Vamos lá. Eu tenho certeza que metaverso, quando a gente fala dessa realidade virtual e desses óculos, ele ainda tem uma barreira muito, muito grande, que é o preço. É uma tecnologia muito bacana, mas ela é cara. Então é difícil da gente falar que ela chega para todo mundo. Porque, Micra, eu adoro colocar as coisas em perspectiva. Eu que comecei a mexer com tecnologia antes da internet, quando eu mexia com computador não tinha internet ainda. Eu peguei a internet quando ela tinha só 100 mil pessoas usando. Depois ela tinha 1 milhão de pessoas usando. Depois ela fez 1 bilhão de pessoas utilizando. Olha isso, 100 mil para 1 bilhão é muita gente. Só que até hoje a internet já comemorou aí quase 30 anos, são 28 anos de internet, ela ainda acessa 5 bilhões de pessoas. O mundo tem 8. No Brasil, a gente tem 170 milhões de brasileiros com acesso à internet. Esse é o copo meio cheio da história. O copo meio vazio é que ainda faltam 45 milhões que não têm acesso. Então, tecnologia que depende de coisa física, de hardware e tal, ela vai ter um limite de custo. Agora, na revolução da inteligência artificial, o que me deixa muito feliz é que essa tecnologia, ela é software. Ela é só um aplicativo que você instala ou um site que você abre na internet. E aí a gente pode, por exemplo, usar o chat GPT, né, simplesmente pelo dispositivo do celular. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, a gente tem 205 milhões de pessoas e 220 milhões de chips de celular. Quer dizer, a gente tem mais celular do que gente para fazer a comparação, né? Claro que existem pessoas que não têm, não estou querendo dizer isso. Mas o fato da inteligência artificial estar tão acessível é incrível, porque é fácil de usar e ainda não tem custo. Tá? Combinação muito legal. Que bom, Kenneth. E pensando de novo nesse processo de visão de futuro ou de projetar futuro, na sua opinião, quais são as habilidades que um jovem de hoje em formação precisa adquirir, desenvolver? Que competências ele precisa desenvolver para estar preparado para esse futuro que está sendo desenhado por essas novas tecnologias que estão emergindo? Vamos lá, Micra. Eu acho que eu estava conversando com o avô da minha esposa e ele contou um pouco da história dele. Ele está com 80 e tantos anos. E aí ele contou que uma habilidade que foi super importante dele ter aprendido lá atrás foi datilografia. Meu Deus, o que é isso, Kenneth? Datilografia, né? A gente sabe, né, Micra? É digitar como se fosse no teclado, mas na máquina de escrever. Pô, tô falando de um senhorzinho de 80 anos, gente, por favor. E aí, essa habilidade foi crucial na carreira dele. Ele acabou seguindo o serviço militar, e aí ele falou que ele não precisou ficar limpando o banheiro, porque como ele sabia datilografar, colocaram ele para trabalhar no departamento de comunicação, e isso deu uma linha diferente na carreira dele. Então é uma habilidade, é um conhecimento. Só que, Micra, a gente, depois da internet, especialmente depois do Google, cara, o conhecimento, ele está sempre a uma busca do Google de distância, a uma pergunta ao chat GPT de distância, ou a um vídeo do YouTube de distância. Então, o acesso ao conhecimento, desde que você tenha internet, vou voltar a fazer essa ressalva,
o acesso ao conhecimento, ele é muito fácil, muito rápido e extremamente disponível. Não é um conhecimento escasso. Na época do avô da minha esposa era escasso. Por que eu estou falando sobre essa dificuldade do acesso das habilidades? Porque hoje, muito mais importante do que você falar assim, não, eu decorei aqui a Wikipédia e eu sei tudo sobre determinado assunto. Não, eu já li aqui todos os livros de um assunto, eu conheço tudo. Muito mais importante do que isso é, por exemplo, a habilidade de curiosidade. E isso para jovem é muito legal, porque a gente, biologicamente no cérebro, né, a gente tem os hormônios que excitam essa questão da curiosidade, de querer ir aprender, de querer ir descobrir algo novo. Então eu diria, se eu fosse te falar honestamente, a habilidade mais importante para a gente encarar um mundo que muda todo dia, que tem novas tecnologias e novos jeitos de fazer, que coisas que a gente fazia no passado não funcionam mais. De que serve a habilidade de datilografia do senhorzinho? Então, nessa hora, ser curioso, estar com a cabeça aberta para aprender, para absorver um novo conhecimento, puxa, isso seria a habilidade mais importante. Perfeito, Kenneth. E agora a gente vai passar para a sessão que eu mais gosto, que é quando a gente responde as perguntas que foram enviadas pelos alunos que estão acompanhando a gente aqui agora. Vamos lá? Então tá, vou começar com a pergunta do Rafael Barbosa, que é aluno do JET, Darcy Vargas. Ele diz assim: meu sonho é criar uma startup bem inovadora e por isso queria saber uma sugestão de vocês sobre que segmento de negócio eu deveria seguir para ter um maior apoio e incentivo. Ou seja, qual é o segmento mais promissor na sua visão para desenvolver uma startup hoje? Claro. Essa resposta ela muda quase todo dia, né? Porque é tanta novidade, tanta coisa acontecendo. Mas lembra que eu estou defendendo aqui o que eu chamo, na minha área, de tecnologias emergentes, as tecnologias que estão chegando. Então, sem dúvida nenhuma, você aprender sobre inteligência artificial e você usar o produto da inteligência artificial para resolver o problema de alguém, né? Essa é uma tendência que está estabelecida. Isso vai ser, aí para os próximos meses e próximos anos, vai fazer toda a diferença. Eu ia dar de recomendação uma coisa que não é todo mundo que repara. Porque, por exemplo, quando eu converso com as pessoas de startup, muita gente quer fazer o próximo Uber, quer fazer o próximo iFood, quer fazer o próximo Airbnb lá de locação de quartos. Por quê? Porque são produtos que atingem milhões, talvez bilhões de pessoas. Mas existe, a gente está falando de business, de negócios, né? Existe um lugar que tem um dinheiro muito mais fácil de ganhar, que é você trabalhar com as empresas. Então, você levar a solução de inteligência artificial para dentro das empresas. Criar um produto ou criar um negócio que resolva o problema das empresas, para fazer as coisas melhor ou para fazer as coisas mais rápido. Essa é a minha dica de segmento para você procurar aprender e utilizar. Perfeito. Vamos então para a segunda pergunta, que vem do João, que tem 15 anos. E ele diz assim: oi, Kenneth, aqui é o João, tenho 15 anos e sou apaixonado por futebol. Queria saber se, com o metaverso, eu vou poder assistir aos jogos como se estivesse no estádio, sem precisar sair do meu quarto. João, você vai conseguir. Esses óculos que a gente está falando ainda não são vendidos oficialmente no Brasil. Então, quando chega aqui, é porque alguém trouxe dos Estados Unidos, trouxe da Europa, ou até do Paraguai, né, nosso país vizinho aí. Mas, nos Estados Unidos, a NBA, a Liga de Basquete, em 2024, já prometeu que eles vão transmitir 100 jogos. O que significa transmitir? Como que é isso baseado na tua pergunta? Eles pegam um negócio chamado câmera 360 graus. Então, é uma câmera, ó o joinha de novo lá. É uma câmera que você fixa e ela filma para todos os lados, para cima, para baixo, para trás e para frente. Você de casa pega o teu óculos de realidade virtual e aí você fica como se você estivesse no lugar que aquela câmera tá. Normalmente eles colocam uma cadeira bem do lado da quadra de basquete. Aquelas cadeiras caríssimas se você fosse comprar. Então já existe um produto. A NBA já fez a parceria e eles agora estão fazendo com a de futebol americano, beisebol, aqueles esportes americanos lá, né? Tenho certeza que com o crescimento que o futebol está tendo, a gente deve conseguir ver
o Messi, que está jogando agora nos Estados Unidos, muito em breve, em 2024, jogando bola direto do óculos de realidade virtual. Então tá aí, tá na porta a tecnologia. Maravilha, então daqui a pouco está aí. Exatamente. Então, João, é só esperar que daqui a pouco você está realizando seu sonho. Vamos falar agora da pergunta da Larissa, que tem 14 anos. Oi, eu sou Larissa, e queria perguntar sobre, no metaverso, eu vou poder criar um avatar, que é tipo uma versão super legal de mim, e conhecer pessoas de outros lugares do mundo? É uma experiência turística virtual? Seria isso a pergunta da Larissa, né? Larissa, quando eu e a Micra éramos mais jovens, a gente conhecia as pessoas pela internet. Só que os nossos pais, os nossos amigos achavam tudo isso muito maluco. Como é que você vai conhecer uma pessoa pela internet? Hoje em dia, a gente entendeu que a internet ela é só uma camada. A gente continua podendo conhecer as pessoas. Então, dentro dos metaversos, no plural, tá? Porque são várias empresas, são várias tecnologias. Você consegue se encontrar com outras pessoas. Você consegue encontrar com pessoas que tenham afinidades, que gostem das mesmas coisas que você gosta. E para você poder interagir e conversar com essa outra pessoa, você tem o seu avatar e a pessoa tem o dela. Então, esse avatar, ele está melhorando o nível de personalização, mas hoje dá para fazer coisa pra caramba. Eu estava usando uma plataforma, Micra, chamada Decentraland, como se fosse Disneyland, mas é Decentraland, que é descentralizado. E agora eles fizeram um avatar com a pessoa usando uma cadeira de rodas. Então imagina que legal, você pode montar o seu avatar seguindo as suas características, se você quiser. Ou também nesse mesmo dia eu encontrei uma pessoa que estava parecendo aqueles ursos americanos grandões assim. Então você pode ser exatamente o que você quiser. Então, Larissa, você vai poder ser o avatar de um dia, de um jeito de dia, de outro jeito à noite, na semana que vem de outro jeito diferente, dentro dessas plataformas de metaverso. Você também tem itens e acessórios. Então você vai poder usar brincos, você vai poder usar tiara, você vai poder usar traje, roupas diferentes, e você vai poder se expressar da maneira que você quiser, deixar a tua marca e a tua história conhecer interagindo com gente do mundo todo. Vai ter que saber um pouquinho de inglês. Agora eu vou lembrar da minha época de faculdade, né? Vai ter que saber um pouquinho de inglês, se quiser bater um papo ativo ali, falado, se for no texto, um pouquinho mais fácil também. Fica essa dica do inglês, né? Porque com a universalização a gente também precisa ter uma língua comum, né, Kenneth? Exatamente. Então. Boa, então não esqueçam do inglês. Bem, passando para a próxima pergunta, do Gabriel, de 16 anos. Fala, Kenneth, aqui é Gabriel. A inteligência artificial vai fazer com que os jogos e aplicativos entendam o que eu gosto, tipo me sugerindo músicas e vídeos que são a minha cara? Exatamente, Gabriel. Mais cedo, quando eu falei o que era inteligência artificial, eu falei que ela ajuda a gente a entender muitos dados. E esses dados são, por exemplo, as músicas que você escuta e os vídeos que você assiste. Por isso que você tem uma sensação, quando você abre o seu Spotify e clica lá para explorar, ou Deezer, ou qualquer plataforma de música, e você clica para explorar, por isso que aparece tanta banda ou artista que você acaba gostando. Porque ele já sabe o seu padrão de consumo. Eu, por exemplo, eu tento não abrir a página inicial do YouTube. Porque se eu abrir, eu tenho certeza que vai ter 3 ou 4 vídeos que eu vou querer parar para assistir. E às vezes eu tô corrido, não tenho tempo para fazer aquilo, mas aquela miniatura é tão legal, o título chamando ali para o conteúdo do vídeo é tão bacana que fica difícil de eu não assistir. Por sorte, os meus filhos usam o meu celular hoje em dia, então no meu histórico tem também Peppa Pig, sabe? Aí Galinha Pintadinha, aí acabou aparecendo umas sugestões mais chatas, mas é isso. Ela entende o nosso padrão de consumo, por isso que ela faz recomendações tão certeiras. Netflix faz a mesma coisa lá na TV. Perfeito. O seu já está configurado para a família inteira, né, Kenneth? Não só para você. Todo mundo interage na mesma conta ali. É bom também. E aí a gente tem a pergunta da Sofia, que tem 17 anos. Ela fala assim, eu acho estudar do jeito antigo um saco. A inteligência artificial vai tornar o aprendizado mais divertido, a gente até falou um pouco sobre isso, também adaptando ao que eu preciso melhorar. Eu acho que aí tem uma coisa de, além de ser divertido, também tem um feedback personalizado, né? Para ajudar. Gostei muito da tua pergunta, eu vou responder ela em 2 partes. A primeira, de transformar o aprendizado em algo mais divertido, o metaverso já começou a trazer isso. Todo ano vai ser mais legal do que o ano anterior, pode ter certeza. Então a gente vai ter
novos ambientes. Eu contei aqui da Grécia Antiga, falei um pouquinho do prédio que fazia a sombra, mas cada ano que passar, olha que legal essa experiência, Micra. Uma das condições que aumentou muito, até porque a gente melhorou o diagnóstico, a gente tem mais conhecimento, foi o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Né? Então, isso está mais claro hoje para a ciência médica, na parte de diagnóstico. Tem uma empresa brasileira que criou uma aplicação de metaverso para ensinar para as crianças dentro do espectro do autismo como fazer tarefas básicas do dia a dia. Porque tem muita gente que acha assim, mas o autista se comunica pouco, então a gente tem que treinar ele para um dia ele fazer uma palestra para 1 milhão de pessoas. E não é. O desafio do autista é muito mais básico, ele tem que conseguir atravessar uma rua e não ser atropelado. Então, o que essa empresa fez foi criar experiências de metaverso para ensinar essas crianças. E aí, como você tem aquela camada de tecnologia, as crianças têm aceitado bem pra caramba o tratamento. Então, estou te dando, além dos exemplos que eu tinha dado, mais um exemplo na área da saúde, onde a gente ensina atividades básicas. Então, pode ter certeza, com a revolução que a gente tem acontecendo no mundo dos games e no mundo de metaversos, não sei se você sabe, mas se você pegar todo o dinheiro arrecadado com todos os ingressos de cinema, com todas as músicas que foram compradas, assinaturas do Spotify, todo mundo que assistiu Netflix e pagou lá a mensalidade, todo mundo que assiste Globoplay, somar todo esse dinheiro, dá menos dinheiro do que o número de jogos, videogames vendidos. Então, tem muito mais grana para videogame do que para cinema. Isso significa que a gente vai ter muitas experiências muito legais. Essa é metade da tua resposta. Agora, eu vi que você fez uma pergunta muito bacana, parabéns pela tua pergunta, e eu vou te contar uma outra coisa muito legal de inteligência artificial, que é o seguinte, a gente fazer aprendizado adaptativo. O que significa aprendizado adaptativo? É você responder uma prova, por exemplo, vamos imaginar uma prova do Enem. Só um minutinho. Traz o óculos. O que é você fazer um aprendizado adaptativo? Vamos imaginar uma prova do Enem. Você tem lá 100 e tantas perguntas. Uma prova longa. Vamos imaginar que você vai muito mal no Enem. Sua nota foi... Você acertou 10 questões. Você teve que responder 100 para acertar 10. Esse Enem poderia ser mais curto. Se você estivesse usando inteligência artificial e ele percebesse que você errou a 1, errou a 2, errou a 3, errou a 4, errou a 5, eu falo, cara, vou encurtar essa prova. Porque essa pessoa não vai conseguir expandir e aí fazer a pergunta mais difícil lá da frente. Agora imagina o oposto. Imagina que a Sofia é crânio, manja tudo daquela informação. A hora que ela acertar 1, acertar 2, acertar 3, você fala assim, cara, já vamos mandar a Sofia para 27. A Sofia acertou a 27, acertou a 28. Vamos mandar a Sofia para 50. Daqui a pouco a Sofia vai pular um monte de pergunta que já se assume que ela sabe. Isso chama-se, em inteligência artificial, aprendizagem adaptativa. E isso está ganhando um terreno, está ganhando um território nas secretarias estaduais e municipais de educação, e espero que em breve também no Ministério da Educação, para que o nosso sistema de avaliação, ao invés da prova ser só aquela coisa chata que você tem que estudar e você tem que responder, a prova ajudar a dizer o seguinte, olha, a Micra sabe tudo dessa parte do ensinamento, mas essa aqui ela tem que aprender um pouquinho mais. E aí, a professora da Micra fala isso para ela. O Kenneth não sabe nada dessa base aqui. Então, não adianta tentar ensinar um negócio mais difícil. Aí o professor do Kenneth vai lá e ensina aquilo que ele precisa. Então, a inteligência artificial vai permitir esse aprendizado ser mais adaptativo. Que bom, boas notícias positivas, né? E perspectivas de futuro também que deixam a gente empolgada. Obrigada, Kenneth, por isso. A gente está caminhando para o final, infelizmente, o papo está muito bom, mas eu queria, antes de encerrar, pedir a você para trazer o último recado, a última dica. Você já trouxe tanta coisa, né? Mas se ficou ainda algo que você queira deixar de recado, de dica, de sugestão para esse público que está nos ouvindo hoje, fica à vontade. Micra, posso responder essa pergunta de dentro do metaverso, você se importa? Claro, vamos lá. Vamos lá, né? Olha só, galera. Estou usando aqui o óculos de realidade virtual que me permite continuar vendo vocês. Estou vendo aqui a Micra direitinho. Só que a partir desses óculos, eu estou conectado num ambiente aqui na minha volta, como se eu estivesse caçando Pokémon, vamos fazer esse exemplo? Então, tem alguns objetos aqui na minha frente que só eu que estou vendo.
Se tivesse outras pessoas comigo aqui na sala, não estariam vendo. Então, esse óculos é uma tecnologia nova, ele ainda é uma tecnologia cara, como eu comentei, mas muito em breve isso vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível. Então, se eu for fazer a minha recomendação para olhar para o futuro, para falar para vocês assim, o que a gente deveria ficar de olho, é lembrar, gente, que todo dia vai aparecer uma empresa nova, um produto novo e uma coisa nova para a gente aprender. Se a gente em algum momento parar e achar que a gente já sabe tudo, que a gente não tem mais o que aprender e que a gente não precisa mais estudar, a gente já errou de partida. E como é todo dia, eu não estou falando isso para você fazer um curso pontual uma vez. Eu não estou falando para você pegar lá o seu diploma, o seu canudo e nunca mais. A minha esposa é médica, eu comentei com vocês. Ela assiste 4 a 5 congressos, são online, né? Hoje é mais fácil, a gente tem essa possibilidade. Ela assiste 4 a 5 congressos de medicina todos os anos. E todo ano a área dela explica e ensina maneiras novas de tratar os pacientes obesos, que é lá a especialidade dela. Então, a minha recomendação é: desenvolve a tua curiosidade. Espero que esse nosso bate-papo de hoje aqui tenha suscitado, tenha levantado essa bola da curiosidade de vocês, para que vocês conheçam um pouquinho mais das experiências do metaverso. Até porque, gente, deixa eu sair aqui, a gente também pode acessar os metaversos pelo nosso celular ou pelo nosso computador. Então, vai atrás das plataformas de metaverso, cria o seu avatar, explora e usa, desmistifique. A gente tem hoje acesso à informação como a gente nunca teve hoje, acesso à tecnologia como a gente nunca teve hoje. Além disso, teste as ferramentas de inteligência artificial. Esse copiloto e essa ajuda que a gente pode ter, tanto na pergunta da Sofia, para a gente poder estudar melhor, estudar especificamente as questões que a gente não sabe, porque a inteligência artificial ela tem uma característica muito legal, que ela é personalizada. O que você perguntar, ela vai responder para você, ela não está respondendo para o mundo. Então, você consegue ter uma visão complementar à sua. Então, faça os testes, conheça as diferentes ferramentas de inteligência artificial para o seu próprio processo de estudo, de ensino, e a partir do momento que você começar na tua carreira profissional, estiver trabalhando numa empresa, tiver aberto o seu próprio negócio, estiver participando de um projeto social, de uma comunidade, de um grupo de artistas, traz essas ferramentas para fazer a tua vida mais fácil, para fazer você produzir mais, para fazer você aprender mais e para você entregar muito mais qualidade. Então, essas são as minhas dicas e as minhas recomendações de uma resposta que começa no metaverso e volta para o universo. Que bom, Kenneth, obrigada. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco, por dar para a gente essa visão tão abrangente, né, do futuro da tecnologia, das tecnologias emergentes, da IA, do metaverso. E eu me sinto super inspirada aqui, a partir de tudo que eu ouvi de vocês. Espero que todos que nos ouviram também se sintam inspirados, informados e tenham aí atiçado a curiosidade, né, que o Kenneth traz como algo muito importante para a gente seguir. E para todos os entusiastas da tecnologia que nos acompanharam hoje, não percam o nosso próximo painel, que vai ser sobre redes sociais e comportamento jovem, com Rafael Siqueira. Será uma oportunidade imperdível para entrar em contato com como as redes sociais estão moldando as novas gerações. Então, eu espero vocês lá, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.